Gente, boa Você tarde para estava, vocês que você estão até comentário, entrando. Ângela, você estava falando do professor presente, né? Que agora tem um acompanhamento via sede e tudo mais. Aham. Eu não sei a escola de vocês, mas esse indicador do professor presente, ele foi o indicador que mais estava dando problema lá no Super BI da nossa escola. E a gente querendo saber o que estava acontecendo, porque tinha semana que a gente estava com uma presença super alta de professores e estava lá indicando indicadores negativos. Mesmo quando estava tendo falta de professor, sempre tinha substituição, nunca ficava assim. A gente, da coordenação, estava lançando os registros e não contabilizava. Aí depois fomos descobrir que para contabilizar o professor presente, quando falta alguém, o registro tem que ser feito pelo professor substituto, porque logo no início do período, alguém tem que atribuir e vincular o CPF do professor substituto àquela aula para ele fazer o lançamento. E aí o resultado é que a gente foi descobrir isso pelo meio do caminho. Aí eu pergunto, em que momento foi dada uma formação nesse sentido para a É isso rede? Não mesmo, existiu. porque lá na minha escola, quando o professor falta, nós coordenadores que colocamos, né, a falta para os professores. E daí a diretora falou isso. Ela falou que agora os coordenadores não iam colocar mais, que era o professor que entrasse na aula. O professor que entrasse na aula, ele que ia lançar lá. Eu falei assim, nossa, coitado de quem entrar em substituição agora. E Aí eu como que pergunto, faz Mayra, essa vinculação aí? Eu nem gente, estou sabendo disso. A gente está ficando sempre no amarelo e não descobriu ainda por quê. é um trabalhinho, mas assim, logo no começo do período que você organizar a substituição dos professores que faltarem, vai lá na Secretaria Escolar Digital na sede com o seu perfil de coordenador, tem uma guia lateral Recursos Humanos. Chegando lá em Recursos Humanos, tem uma subguia Professor Presente. Quando você clica nela, tem gestão de presença do professor. Você coloca a data e vincula o professor, a aula que estava ali daquele período, daquele determinado professor, com o CPF de outro. E aí, quando o substituto entra, é aí que ele vai lançar o registro. Por exemplo, sei lá, faltou o professor de biologia, entrou a professora de química na aula de biologia. O coordenador tem que fazer essa vinculação desse CPF desse professor que entrou com essa aula para ele ter habilitado para lançar o registro de aula e o registro de frequência. E aí eu pergunto, em que momento alguém explicou isso se não fosse a gente Eu não fuçando e sabia descobrindo, né? disso. Agora, então, está fazendo sentido aqui que a gente só fica no amarelo. E como que você É, descobriu, Emael? então, que Olha, a gente interessante. descobriu, depois que a gente ficou quebrando cabeça com o pessoal da delegacia de ensino, porque nem eles sabiam disso. E aí Então, a aqui gente ninguém fuçando, sabe fuçando, fuçando, disso. descobrimos. E deixa eu te Eu não perguntar sei uma se coisa. aconteceu Eu com anotei o você. caminho, mas eu cheguei aqui em professor presente, gestão do quê? Gestão de presença do professor. Ah, tá. E Vou até é anotar de para me quem é a passar na minha função escola. de fazer isso? É do CGPG ou CGPAC? Teoricamente, deveria ser das pessoas que cuidam da presença. Na prática, se torna um encargo da coordenação, porque é a gente que acaba organizando a substituição. É, Aí, quando você digitaliza, sei lá, a data de hoje, por exemplo, colocar, vai aparecer diretoria, escola, tipo. Quando você selecionar, no filtro tipo, coloca turno, disciplina, turma. Que aí, quando você coloca o turno e a disciplina, aparecem aquelas aulas que tem naquele dia que você marcou. Aí você tem que selecionar elas e ir lá para colocar ela para vincular com alguma turma. Tem. Peraí. Eu tentei acessar esse Glassnode, mas ele pede um código. Então eu não sei como é que usa. Essa eu não Então, conheço. a gente adotou lá na escola esse ano e a gente fez desde o primeiro até o nono, bem legal. E aí a gente engajou bem os alunos para participarem, oferecendo 50 pontos para cada pai que fizesse o acesso. E aí começou aí. Quando você entra, você tem duas formas de você usar. Você tem a forma que é gratuita e a forma que você tem que fazer a enturmação. Aí nós fizemos a enturmação. A gente conseguiu fazer a enturmação. Você coloca o nome da escola, tudo direitinho, bem bonitinho. E aí você vai seguindo passo a passo. E aí ele pede para ter um administrador e depois o próprio administrador pode colocar os outros professores. Que nem o nosso coordenador, ele colocou todos os professores que são os professores da turma. Então, se você dá aula só para o sexto ano, aí você só tem o sexto ano. Se você tem aula para o sétimo, você tem o sétimo. Mas por conta que a gente tem eletiva, aí ele abriu depois para os professores terem acesso a todas as turmas. E é bem legal, viu, Milena? Depois, se você quiser, você me chama aí no particular e eu te falo. Maila, como que chama essa plataforma? Coloca no chat aqui para nós.
E Class aí, Dojo, vou colocar. e aí, como que aí a escola funciona ali para aquela classe, aí fica tipo uma plataforma a mais, ou não? Isso, ele é uma plataforma que a gente tem de interação com os pais e com os alunos. Ah, Lá com os você pode pais e os postar alunos. isso, lá você pode postar atividades que você faz, tem os stories da turma, aí você posta as atividades que você faz Que legal. os alunos para os pais verem. Se perderam ou ganharam ponto aquele dia, os pais estão olhando por que que perdeu, porque aí lá tem assim, dormiu em sala de aula, menos quantos pontos. Aí tem chegou atrasado, menos quantos pontos. A professora de português colocou entrega de redação 10 pontos. Então, cada vez que eles entregam a redação, eles ganham 10 pontos. Aí eu coloquei que os pais que acessarem o Class Dojo, porque quando o pai entra, aparece lá o nome do pai vinculado ao nome do aluno, né? A gente gera um QR Code para o pai entrar. Então, cada pai que entrava, a gente dava 50 pontos. Eles ficaram loucos, né? Então, a gente tem bastante pais conectados lá na escola. Eu vou tirar um print aqui da primeira tela nossa depois e mando para vocês verem no grupo. É bem legal. E os pais não entram lá assim e reclamam porque estão tendo que participar ou não? Porque Imagina, os geralmente pais pais, gostam. Você eles estão acredita que tem gostando. pais que fica conversando lá, coisa que nem é tipo da sala, por exemplo, os alunos do sétimo ano estão querendo fazer camiseta para ajudar o interclasse, né? E aí tem uma mãe lá que a mãe está responsável por recolher o dinheiro das outras mães e elas ficam se conversando por lá, pelo Class Dojo. Que bom. É bem Nossa. legal. É bacana. Ah, e quando tem algum evento, que nem essa semana, né, que entrou o Saeb, a semana que vem Prova Paulista, a gente sempre coloca lá, nos stories, para os pais acompanharem o que que vai ter, o que que vai acontecer na escola. Uhum. Gente, eu tô compartilhando com vocês aqui uma parte do nosso WhatsApp. Tem aqui essa plataforma que eu coloquei para vocês, ó, tech.com.br. Alguém conhece? Ela é para fazer, usando a inteligência artificial, né, para os professores fazerem planos de aula, tá? Se tivesse um tempinho que nós iríamos fazer, mas aí depois vocês podem testar para fazer em casa. Aí vocês façam e depois vocês mandam a devolutiva se vocês conseguiram. Quem que falou que conhece? Quem que conhece? A Milena. Ah, tá. Vocês estão conseguindo ver aqui, ó, Aí ele é utilizado assim como aquela outra que a gente vai pegando as questões, aquele que eu pedi para vocês fazerem o primeiro, né? Aí a gente entra, né, ó, comece grátis, aí você entra com a sua conta, né, ó. Vocês estão conseguindo ver aí, gente? Não. Sim? Tá parado na tela Não, do seu tá parado. WhatsApp. Vamos ver se tá dando certo. Não tá indo, né? Não. Não. Compartilhar essa Agora guia. foi. Agora foi. Agora Não sim. consegui. Ah, tá. Então, aí você vai passando lá, né? Vai passando as telas, vai fazendo a leitura, e aí você, por exemplo, quer fazer um planejamento, né? De aula, vamos por aí vamos pôr de artes, né? Aí você coloca, aí vai o próximo, vai gerando, depois você gera, que série que você quer esse planejamento de aula? Do quarto ano? Próximo. Aí, em qual escola você está? E aí você vai fazendo os passos, aí ele vai chegar no momento que ele vai perguntar o que você quer no seu planejamento, se ele vai contemplar a BNCC, se você quer que fale, por exemplo, sobre inclusão, e aí ele vai fazendo tudo até depois ele traz para você aí o planejamento prontinho, tá? Então, depois vocês deem uma olhada aí nesse TEC. Deixa eu ver se eu consigo aqui parar de compartilhar aqui. Ângela, você viu Oi. uma IA também que tem do governo, a notebook, que a gente está usando lá na escola? Até a professora falou para nós que ele é de fácil manipulação, que é o que ela mais usa. Eu fiz né? Fiz mas aí eu não vou compartilhar aqui, não, porque acho que o nosso tempo aqui já está bem, bem dificinho. Mas aí vocês tentem fazer, tá? Porque todo ano a gente tem que fazer mesmo planejamento. E pode ser feito também um planejamento da aula, né? Não precisa só o planejamento do ano, tá? Aí vocês viram lá, né? Como que é fácil.
Alguém já conhecia? Alguém falou, sinalizou aí que já usou ou já fez? Eu não. Não? Tentem fazer, depois vocês me dão um retorno se vocês conseguiram, tá? Tentem colocar aí, gente, vamos ver se vocês conseguem. Falta uns 5 minutinhos, bem rapidinho. Clique em cima aí do WhatsApp que eu passei para vocês, ó. Esse tech. Ele é bom usar também para esse PSS agora, Sim, né? mas aí você tem que fazer as adequações, né? Isso. Ó, aí você coloca aqui nessa parte, né, ó, entrar, né, ó. E sempre entrando com um e-mail, né, institucional, tá? Eu não sei se está compartilhando aí para vocês, está compartilhando? Estou entrando aqui. Tentem entrar e ver se o que vocês conseguem. A Milena, que é boa de usar essas plataformas, né, Milena? Aí você vai ter que pôr no professor, né? E depois vai passando para o próximo. E ele vai fazendo o seu plano lá de aula ou plano mesmo, né? Do ano, né? Plano da matéria. Você Pediu para vai. instalar? Instala? Isso, quando ele pede, aí você tem que instalar, né? Porque aí ele vai. Isso E aí é gratuito? É gratuito? ele é gratuito, né? Tem a parte gratuita e tem a parte que você compra, tá? Mas ele tem parte gratuita, assim como os outros, né? O Kahoot. Aí aqui também, né? Você vai alimentando ele com a inteligência artificial. A inteligência artificial, gente, está aí para a gente estar utilizando, né? E aí é o tal negócio, assim como a gente faz com os alunos, a gente tem que usar para o bem, mas não ficar só ali preso nisso, né? Também dar uma olhada, olhar o que pode, o que não pode, o que está bom, o que tem que ser mudado, fazer as alterações. Aí depois vocês vão entrar lá e vocês vão me mandando lá no nosso grupo de WhatsApp o que vocês estão conseguindo, tá? Voltando aqui para a nossa pauta, gente, formativa, nós estamos lá no finalzinho, né? Que é a nossa conclusão e o feedback, né? Abordagem sobre a personalização do ensino e da inclusão. Uso do material digital conciliando com a aplicação de metodologias ativas no componente de arte. Alguém quer completar, gente, alguma coisa aqui que ficou? Aí aqui temos a nossa bibliografia, né? E assim a gente encerra aqui a nossa pauta 9. E aí agora vocês podem estar saindo daqui, gente, para mim não ficar tomando tempo de vocês, que já está faltando 3 minutinhos, tá? Aí vocês vão lá na avaliação, né, e podem estar respondendo, tá? No mais, gente, é isso. Muito obrigada pela participação de todos, né? Sempre que a gente conversa aqui, o nosso conhecimento vai só aumentando. Muitas vezes a gente fala, é um assunto que a gente já viu, já está batido, mas sempre a gente aprende com os colegas, né? Então, tenham uma boa noite, uma boa semana, fiquem com Deus, né? E qualquer dúvida, podem estar me chamando, tá? Aí, Ângela, Oi, pode falar. você recebeu os planos? Sim, o que vocês estão colocando no Teams, né? Ah, tá. Eu tô, só que eu ainda. Consegui já enviar também o formulário da Microsoft naquele link que você mandou, já está disponível para a gente, tá? Imael, posso fazer uma pergunta? Por favor. Não, sobre o vincular professor, CPF do professor.
Antes Uhum. aqui os CGPACs que faziam a chamada, então não é válido, por isso que ficava no amarelo? Exatamente, a gente fazia a mesma prática. Faltava um professor, os CGPACs entravam e faziam o lançamento de aula e de frequência pelo professor que faltou. Não Uhum. contabilizava, porque ele só contabiliza para o professor presente quando fica indicado o registro do CPF do professor que substituiu. Aí foi isso que a gente mudou e agora a gente está conseguindo bater as metas do professor presente. Ah, tá certo então. Muito obrigada. Tchau. Nada. Tchau, tchau.